A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade que Deus nos concedeu. Está aqui comigo a presença do nosso amado irmão Álvaro, né? Irmão Álvaro. Está conosco também a sua esposa, irmã Lidiária, e irmã Maria, que é sua filha, seus filhos, né? E o profeta Natan, né? Quantos anos ele tem? O profeta Natan tem 3 anos. Pois é, já é profeta. Glória a Deus, aleluia. E o assunto hoje, nós vamos falar sobre predestinação, né? Predestinação. Glorificado seja Deus. E o irmão está até falando para mim aqui o capítulo e o versículo, né? E é verdade. Capítulo 1 e versículo 5. Glorificado seja Deus, né? Aleluia. A gente vai fazer esse vídeo aqui. Se preocupe quando é para terminar. Depois eu faço os cortes e depois eu coloco ele todinho no canal. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glorificado seja Deus. Posso ler? Pode. Em nome de Jesus. Está escrito aqui em Efésios, capítulo 5, capítulo 1 e versículo 5. E diz assim a palavra de Deus: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, vírgula, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Posso ler mais um versículo? Vou ler só até 8, né? 8. E ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluia. Aleluia. Somente até aqui, né, irmão? Entendeu? Tá bom? Amém. Podemos começar. Vou fazer essa pergunta aqui, mas aqui a gente vai dialogar aqui, não é debater nem discutir, não. Nós vamos aprender aqui em nome de Jesus com o Espírito Santo. Qual o significado da predestinação para você aqui em Efésios capítulo 1, e versículo 5 em diante? Pastor, o versículo aí a qual o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, nós podemos entender, e o texto fala, né, que a predestinação é em Cristo Jesus. Verdade. Em Cristo Jesus. Eu queria até aqui trazer algo aqui sobre o calvinismo, né, que eles acreditam na predestinação ao qual Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Mas a gente pode ver que lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus ele deu o seu Filho ao mundo, ao cosmos, ao qual todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que invocar, o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Ou seja, se a gente for para essa doutrina de que Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu, o nosso Deus é um Deus mau. É verdade. E o nosso Deus não é um Deus mau. O nosso Deus é um Deus de bondade, Deus de misericórdia. Eu não me lembro aonde agora, mas eu acho que é nas cartas de Pedro, vai dizer que Deus, ele queria que todos se salvassem, mas não é todos, dele, é a vontade dele, mas não é todos que querem, porque Deus ele nos deu o livre arbítrio. O livre arbítrio. Nós temos a escolha. Porque eu vou até aqui, pastor, falar algo aqui. Por exemplo, quando Deus criou o homem, está lá em Gênesis 1, 26,
ele nos dá o direito de escolher. Por quê? Por que Deus nos dá o direito de escolher? Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele nos deu essa dádiva. Porque note que se você pegar um aparelho de celular, se você der um Google, ele vai fazer aquilo que você está desejando. Por exemplo, eu quero dar um Google, eu quero dizer, eu quero pedir para o meu celular para ele dizer que me ama. Automaticamente ele vai dizer que me ama, porque ele foi programado para dizer que me ama. Aí Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, porque Deus queria que o amor do homem para com ele partisse do homem. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Deus não queria fazer o homem programado. Verdade. O homem programado. Ou seja, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, nos criou, nos deu o livre-arbítrio para que a gente tivesse o direito de escolha. É por isso que muitos rejeitam a Deus. Como é que Deus predestinou uns para amá-lo e outros para odiá-lo? Não existe isso. Não. Você falando aí em Gênesis, eu me lembrei. Você vê que quando Deus fez o homem, e do homem, da costela do homem, ele fez a mulher, o que ele diz? Olha, de tudo aí vocês podem usufruir. Isso. Ele falou. Mas ele avisou, mas aquela árvore que está lá no meio do jardim, vocês não podem tocar, senão vocês vão morrer. Isso. Não foi assim? Ele podia muito bem, olha, eu vou proibir ali. Ele não falou isso. Aí ele avisou apenas, se vocês tocarem, nem tocar, vocês morrerão. Aí a mulher foi lá, tocou, comeu, deu o marido e Deus proibiu? Deus não proibiu. Isso significa que Deus deu livre-arbítrio para o homem. Algo muito interessante, pastor, também lá no capítulo 1, versículo 26, que Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Como é que Deus, ele vai criar um ser humano conforme a sua imagem e semelhança para predestiná-lo ao inferno? Não é não? Então, e outra coisa, essa aí, ele passando do homem, tanto que você falou sobre aí. Deus fez Adão e Eva a imagem e semelhança de Deus, mas no próprio instante que ele pecou, ele não é mais imagem e semelhança de Deus. Não é mais. Agora, tá na muita. Eu confesso que no começo eu entendi um pouco errado. Mas eu descobri que essa imagem e semelhança, nós vamos adquirir ela quando nós chegar na glória. Quando chegar na glória. Irmão? Porque até então, enquanto o homem não tinha pecado, ele era imagem e semelhança de Deus. Mas depois que o pecado entra, ele perde a imagem e semelhança de Deus, né, irmão? E através de Cristo, nós vamos adquirir novamente na glória a imagem e semelhança. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí, pastor, aqui no versículo 7 de Efésios, capítulo 1, né? Olha aqui o que é que o apóstolo Paulo diz. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aqui os Efésios, né? Escrevendo os Efésios. É porque essa tradução aqui dessa Bíblia é NVI. Exatamente. NVI, nova versão internacional. Mas tem mais dela não? Tem, as traduções tem, só não tem essa Bíblia. A Bíblia do ministro, ela não é mais fabricada. Aí nós vemos aqui que a predestinação aqui é em Cristo. Nós somos predestinados em Cristo para que, através dele, nós tivéssemos a redenção. Exatamente. A salvação. Mas nós temos que analisar, dentro do que a Bíblia nos ensina, que como é que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, porque Deus se revelou para nós através da criação. Verdade. Jesus Cristo se revelou a nós através da salvação. E o Espírito Santo através da consolação, da preparação. Agora imagine um Deus que predestina uns para o inferno e outros para o céu. Ele se contradiz muito, né, irmão? E outra coisa, tanto que Jesus, ele dizendo, olha, ele morreu, derramou seu sangue para a remissão de pecado, mas ele ainda fala de muitos, não foi para todos. Você interpretando espiritualmente, você vai entender
que ele está dizendo para quem quer. Para aqueles que se renderem e reconhecerem que é pecador. Com certeza. Glorificado seja Deus, aleluia. Nós vemos também, pastor, olha algo interessante. Nós vamos ver ali Abel e Caim. Ali é algo muito, muito forte ali. Deus deu o direito a Caim de escolher o caminho que ele queria traçar. Deus não condenou Caim, Deus apenas disse, olha, o teu irmão trouxe uma oferta que aos meus olhos foram agradável. Mas tu trouxe, vamos aqui conjecturar, você trouxe essa oferta até mim de qualquer maneira. Não foi do meu agrado. Não foi do meu agrado, você trouxe, não foi com ordem, com decência, a gente pode conjecturar, né? Mas, por que o teu semblante caiu? Olha, tem algo aí dentro de você que você pode dominar. Agora, cabe a você. O pecado dominar. Está à porta. É por isso que eu sempre digo que a pessoa tem que pedir a Deus domínio próprio. Domínio próprio. Porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como o leão, procurando a quem possa tragar. Mas resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Glorificado seja Deus. Né, irmão? Então, meus irmãos, Deus predestinou nós em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui porque nós escolhemos, tomemos uma atitude de servir a Deus, de buscá-lo, de livre e espontânea vontade, de amá-lo. Agora imagine um Deus que separa uns para a vida e outros para a morte. É verdade. Iria ser um Deus mau. É verdade. Um Deus sem amor. Um ditador. Um ditador. E o nosso Deus, ele não é um ditador. É verdade. Nosso Deus é um Deus compassivo, amoroso, que se compadeceu, entregou o seu Filho, glorificado seja Deus. Aleluia. Para que através dele, a gente hoje pudéssemos desfrutar e esperar pela vida eterna. Verdade. Eu acho que está bem esclarecido, então, não? Foi esse vídeo já está com 12 minutos e 27. Glorificado seja Deus. Né, irmão? Vamos agradecer a Deus, irmão? Vamos agradecer, né? Glorificado seja Deus. Pode, irmão, pode falar aí algo, uma mensagem aí para os irmãos que vai nos assistir. Para os irmãos que vão nos assistir, não desistam da caminhada, continue firmes, porque é Jesus que cuida da sua igreja, é Ele que nos guarda, é Ele que nos transforma, que nos guia, é o Espírito Santo que habita em nós, que está perto de nós, que nos guia, que nos ilumina e que está nos preparando para aquele grande dia. E você que ainda não confessou a Cristo e vai ver esse vídeo, aceite-o como único Senhor e Salvador, para que você também venha ser chamado de Filho de Deus, como o próprio Jesus disse lá em João, no 1º capítulo, no versículo 12. Todos aqueles que o receberam tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, meu irmão, confesse a Jesus e você muito terá na sua vida, glorificado seja Deus, a salvação. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, você ouviu aí? Aleluia, dê um like se gostou ou não gostou, comente, dê sua opinião, tá certo? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Manuel Alencar, o ex-cantor Ricardo Júnior, e aqui é o irmão Aldo, missionário Aldo daqui do meu lado. Aleluia. Nós estamos aqui dialogando e aprendendo uns com os outros. Que Deus abençoe a Igreja Jesus e a paz do Senhor Jesus.